Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca FCM. Muitos alunos me pediram, é uma banca que faz sobretudo concurso para Minas Gerais. Beleza? Maravilha! É uma banca que cobra tudo que é assunto, é uma curiosidade assim. Tanto é que eu tive que colocar em 2 páginas. Você tem questões de interpretação de texto, são bem feitas, questões envolvendo também tipologia e gênero textual, identificar se é um texto descritivo, narrativo, dissertativo, qual gênero textual, se é um texto, se é uma propaganda, se é um texto jurídico, enfim, se é um texto expositivo, se é um texto injuntivo, né? Questões de fonologia, gente, identificação também de dígrafo, de tombo, quantas letras, quantos fonemas. E não pede assim, eu não vi pelo menos, isso aqui é uma consoante oclusiva bilabial surda. Não, isso eu não vi. Mas, por exemplo, eles gostam de cobrar até a questão do dígrafo. Muita gente esquece que um tipo de dígrafo que existe na língua portuguesa é o emprego do N e do M como nasalização, certo? Então, uma palavra tampa, por exemplo, isso aqui é um dígrafo. Por quê? Porque na realidade, o que significa dígrafo? É dupla grafia com um som apenas. Porque na realidade, só existe esse som aqui, do A nasalizado. Então você tem duas letras, o A e o M, representando um fonema, digrafo. Então 2 grafias para apenas um som. Questão de conectores, questões de funções de linguagem, questões de ortografia, tudo. Agora um detalhe muito curioso, né? Você vai encontrar questão de concordância, crase, colocação pronominal. Só que em vez de eles trabalharem com identificação de frase certa e frase errada, eles trabalham com questões, digamos assim, analíticas. Eles fazem comentários, tá? Eles fazem comentários sobre a colocação pronominal, sobre a concordância, sobre a regência, sobre o emprego da crase. Tá legal? Então não é aquela. Eu acho raríssimas as questões que eu vi em que ele pede assim, assinale a opção em que há erro de crase, que há erro de concordância. Sinceramente nem lembro. Mesma coisa a pontuação, tá? Enfim. Então, muita atenção, porque é uma banca muito analítica que trabalha com todos os temas, todos estão vendo aí. Muita questão envolvendo morfossintaxe, identificação de classe gramatical e de função sintática. Eles gostam de questão que identifique a classe gramatical e função sintática. Sim. Denotação, conotação, polissemia. Polissemia quando uma palavra pode ter vários significados, vários sentidos. Questões envolvendo estrutura e formação de palavras também. Então, cara, assim, o cara tem que saber a gramática inteira, tem que estudar tudo para fazer a prova deles. Mas vamos lá. E uma coisa legal também é muita questão envolvendo charges, certo? Envolvendo quadrinhos. Então você tem que a identificação não é somente do texto escrito, do texto literário, tá? Mas também da charge de uma forma geral, né? Do texto não escrito, mas o texto desenhado. Então, por exemplo, eu gosto da vida que levo, mas não pretendo obrigar ninguém a viver como eu vivo. Com que direito, então, querem nos impor costumes e valores estranhos à nossa cultura? Isso é um índio, né, falando. Né? Que ele gosta do estilo de vida que ele leva, mas que ele não quer impor nada a ninguém. E aí ele fica chateado e justo e com razão pelo fato de tentar impor a ele um estilo de vida. Os pariuá, como chamamos os estrangeiros, foram povoar o mundo. Nossos ancestrais ficaram. Então, olha lá, enquanto os estrangeiros foram povoar o mundo, nossos ancestrais ficaram aqui, querem esse estilo de vida, querem essa vida mais... É direito deles. Né? E aí nós temos aqui, olha lá, política indigenista. Um gordo com um pentezinho espelho oferecendo para os índios, com aquela cara de espertalhão, né, de querer negociar espertamente. Olha a carinha de espertalhão. O outro, olha que o outro espertalhão escondido atrás do gordo. Assim, tipo, vou me dar bem e tal. Né, com aquela cara. E a cara de índio, tipo, você pensa que eu sou bobo, que eu vou cair, vou trocar alguma coisa nossa aí por um pente para um espelho? Né? Então, bom, vamos lá.
Então, não obstante o caráter humorístico da charge, é correto afirmar que, considerando seu comportamento, as atitudes do pariá, né, que são estranhos, estrangeiros, em relação às tradições e às visões sobre o mundo dos povos indígenas, em ambos os textos, né? Isso aqui é erro original da prova, cada um à sua maneira veicula uma crítica associada aqui. Então, olha só. Então, você tem dois textos aí, o texto 1, que é um texto escrito, e você tem o texto 2, que é uma charge. O texto 1, a reclamação que o indígena está fazendo é que ele quer levar a vida de indígena, ele quer levar a vida daquele jeito. Que ele não impõe o modo dele de viver aos outros, mas também quer que não imponham a ele, mais do que justo. Os estrangeiros foram conquistar o mundo, nós ficamos dentro do nosso quadrado. Aqui. E aí, aí a charge é dois espertalhões, tá? Tentando enganar dois indígenas. Os dois indígenas com cara de pau da vida, tipo, você acha que eu sou bobão? E os dois com cara de esperto. Um, inclusive, escondido, escrito, né, oferecendo um pentezinho, oferecendo um espelho para os índios. Bom, está associado aqui. Bom, uma coisa. A tentativa de submissão. Sim, eles tentam fazer com que os índios se submetam, que haja submissão dos índios aos estrangeiros. Então, esse aqui faz sentido. Então, uma tentativa de submissão, sim. Não que os outros povos vão submeter aos índios, ao contrário, eles tentam fazer com que os índios se submetam a eles. Então, esse aqui é verdadeiro. É uma tentativa de submeter os índios. Um desconhecimento cultural total, né? Total. Inclusive, nessa tentativa de troca, é como se ele estivesse chamando os índios de bobos, de idiotas. Então, eles conhecem que eles não são bobos, eles não entendem isso. Eles não vão aceitar uma troca dessa, pagar um espelhozinho. Isso aí funcionou no século XVI, mas não funciona. Então, há o desconhecimento cultural, o desconhecimento da cultura indígena. Isso aí fica claro nessa tentativa de troca. E também no comentário que é feito: com que direito querem nos tirar costumes e valores estranhos à nossa cultura? Querem nos impor. Quer dizer, eles querem que a nossa cultura fique submetida à cultura dos outros. Então, é falta de desconhecimento da cultura. Falta de conhecimento da cultura dos povos indígenas. Isso faz sentido. Preocupação com direitos. Vocês acham que os brancos têm preocupação com os direitos dos índios? Lógico que não, né? Isso aqui é absurdo. Um comportamento ético e ilibado? Muito menos. Não há ética nenhuma. Inclusive, que a gente o texto 1 reclama da tentativa de impor a cultura aos povos indígenas. O item 2 é, né, fazer uma negociação que os espertalhões querem se dar bem em cima dos índios. Então, a ética aqui é zero. Então, só os itens 1 e 2 são corretos pela interpretação tanto do texto, tá, quanto... Então, nós temos o texto verbal e o não verbal. Verbal, pelos dois caminhos nós podemos interpretar isso. Beleza? Maravilha. Questão 2 é uma questão gramatical. Ela fica bonita, né, porque dá um trabalho e tal, mas ela é meramente gramatical. Bom, vamos lá. Querem nos impor costumes e valores estranhos à nossa cultura. A preposição em destaque, na realidade, tem a preposição a e o artigo a. Né? Esse a com crase tem uma preposição. Certo? Beleza. A preposição em destaque foi empregada devido à regência do verbo? Não. Regência do adjetivo. Isso aqui é um caso de regência nominal. Isso que eu falo, as questões são muito mais analíticas, tá, do que simplesmente identificação de frase certa e frase errada. Essa preposição a nasce de estranho, que é estranho, estranho a alguém, que é estranho, estranho. Então, esse estranhos aqui é um adjetivo. É esse adjetivo que pede a preposição. Então, primeiro comentário, falso. Segundo comentário, eu acho isso aqui meio mal escrito, mas dá para entender, obviamente, o que ele quer.
Me ensinaram que temos que respeitar. A construção frasal iniciada por pronome oblíquo é admissível na oralidade. Porém, de acordo com a norma culta, não se inicia a frase com pronome. Eu entendi o que ele quis dizer, mas tão mal escrito, né? Mal redigido, achei. Porém não é o que preconiza a norma culta, uma coisa mais bonita, mais pomposa, né? Não se, essa parte final está muito mal escrita, feio isso. Bom, vamos lá. É verdade, é. Na linguagem, realmente, se eu chegar a um botequim e se eu falar dá-me uma cerveja, todo mundo vai estranhar. Eu chego a um botequim e falo, me dá uma cerveja aí. Então, na oralidade, num discurso coloquial, num ambiente informal, a gente acaba não iniciando, a gente acaba iniciando a oração com pronome oblíquo, mas não é o que preconiza a norma culta. A norma culta diz que não se deve iniciar a oração com pronome oblíquo. Então, é verdadeiro, embora mal redigido. E o último item, nós sempre moramos aqui. O verbo em destaque encontra-se em desacordo com a norma padrão, pois ele é um verbo transitivo e indireto. Bom, primeiro que o verbo morar é intransitivo, ele tem um complemento com a adjunta adverbial. E o certo seria morarmos por aqui. Moramos por aqui. Não, gente, olha só. Quem mora, mora em algum lugar. Em algum lugar é adjunta adverbial de lugar. Ele rege a preposição em, tá? Não a preposição por. Quando a gente utiliza a preposição por, a gente quer dar o significado de uma coisa que não é exata. Quando eu falo moramos aqui, é esse lugar. Moramos por aqui, dá uma ideia de proximidade daqui. Não é exatamente esse lugar, mas está próximo daqui. Mas na realidade o verbo morar não é verbo transitivo indireto, é um verbo intransitivo, porque o complemento dele não é um objeto indireto, sim um adjunto adverbial de lugar. Certo? E mesmo assim seria com preposição em. A frase moramos por aqui estaria certa? Estaria. Mas o moramos aqui também está certo. Só que aí nós temos uma mudança de sentido. Moramos aqui, aqui é o lugar correto. É o lugar exato onde nós moramos. Moramos por aqui, que na realidade nós moramos perto daqui. Né? Então o comentário ficou todo inadequado. Falso, verdadeiro e falso. Da letra B. Você vê quantas questões envolvendo charges, desenhos, quer dizer, sempre com a intenção de que você faça algum tipo de leitura do aspecto não verbal, né, não escrito. Então nós temos o anúncio, e aí ele vai fazendo comentários, sempre analítica. Vamos lá. Apresenta um desvio em relação à regência verbal recomendada pela norma culta. Conserta-se roupas em geral, quem conserta alguma coisa. Não há erro de regência, daqui a pouco a gente vai falar sobre outro erro. Atendemos em domicílio, nós atendemos em algum lugar. Né? Nós atendemos no escritório, nós atendemos no bar, em algum lugar. A preposição entra perfeita. Nós atenderemos você em algum consultório, por exemplo. Então, o emprego da preposição em é perfeito. Então, há algum desvio em relação à regência? Regência que é a relação de verbo com preposição? Não. Então, o primeiro é falso. Bom, vamos lá. Na oração conserta-se roupas, fez-se inadequadamente a concordância. Aí sim, aqui nós temos realmente um erro de concordância. Quem conserta, conserta alguma coisa. Roupas seria objeto direto. Então eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, voz passiva sintética. Esse termo aqui, que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. Sujeito paciente. Então, e esse sujeito está no plural. O verbo consertar tinha que estar no plural. Consertam-se. Realmente há uma inadequação em relação à concordância. Perfeito. O comentário está correto. Por quê? Porque realmente há uma inadequação. Atendemos em domicílio, em propriedade, certo? É a domicílio. Há dois erros. Primeiro, que não é com preposição a, e sim com preposição em. E segundo, não seria com crase, porque domicílio é masculino. Falso. O termo bastante deve ser escrito no plural. Agora a gente vai ter que olhar lá atrás. Há motivos bastantes. Que realmente bastante aqui é um adjetivo. Tá? Bastante aqui é um adjetivo. Tanto é que eu posso substituir por suficientes.
tá? Há motivos suficientes. Quando bastante é sinônimo de suficiente, ele é um adjetivo, ele flexiona. E como a palavra motivos está no plural e essa palavra está qualificando o substantivo motivos, tinha que estar na forma plural mesmo. Então esse comentário aqui está certo. Beleza? Então o 3, o 2 e o 4 estão corretos. Letra D de dado. Olha lá, outra questão envolvendo uma charge. Menino, essa cidade é um paraíso. Vamos lá. A vírgula após menino anuncia a fala do personagem Tatu. Não. Não está anunciando a fala. É a própria fala. Tá? O que está acontecendo aqui? Menino, essa vírgula é para isolar o vocativo. Ele está chamando o vocativo. Por exemplo, quando você tem assim, 2 pontos. Fulano disse 2 pontos. Esse sinal de 2 pontos é que introduziria a fala de alguém. Aí esse comentário aqui no item 1 estaria correto. Mas a finalidade da vírgula não é para introduzir a fala do cara. Porque já é a própria fala. Está dentro da fala, não está introduzindo a fala. Já está dentro da fala, não está anunciando a fala. Certo? Se eu falasse assim, o Tatu disse 2 pontos. Fulano, esses 2 pontos que introduziriam a fala dele. Então, essa vírgula depois de menino, para isolar o vocativo, para isolar a pessoa a quem ele está chamando. Falso. O ponto de exclamação no final da frase indica uma reação emotiva do Tatu, sim. Você vê que ele está feliz por considerar essa cidade um paraíso. É uma cidade cheia de buracos para o Tatu entrar. Então você vê a carinha de felicidade e o ponto de exclamação denuncia essa cara de felicidade, né? O fato de estar feliz. Então dá margem a essa situação específica. Item 3. A palavra menino está separada por vírgula para explicar ou resumir. Não, isso é um aposto. Não, a vírgula é porque se trata de um vocativo. Ele está chamando alguém para poder passar a mensagem. A vírgula após a palavra menino serve para chamar a atenção daquele com quem o Tatu fala. Aí sim, ele chama essa pessoa, né? Fulano, vem cá, queridos alunos, toda vez que você se dirige a alguém ou a várias pessoas, você pode se dirigir a várias pessoas ao mesmo tempo. Pessoal, isso é vocativo. Você chama a pessoa, chama as pessoas e depois emite a mensagem. Então, está correto só 2 e 4. Beleza? 2 e 4 é a letra D de dado. Questão número 5, uma questão de identificação de classes gramaticais. Eles gostam muito, vocês identifiquem. Do Van, não sei falar, Igor. Um homem forte, homem é um substantivo. Certo? Esse termo que identifica, que determina o substantivo, ele é um artigo. Isso aqui é um artigo indefinido. Então é um artigo. Cujos troncos, gente, cujo, cuja, cujos, cujas, isso aqui sempre será um pronome relativo. Isso aqui é um pronome relativo. Cujo, cuja, cujos, cujas. E com, a, ante, após, até, com, contra, de, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre trás, com a preposição. Então nós temos a sequência artigo indefinido. Você vê que ele nem coloca a nomenclatura completa, né? Mas é um artigo indefinido, é um pronome relativo e é uma preposição. Questão número 5, letra A. Questão número 6 é uma questão de conector. É muito curiosa essa palavra adversão, cara. Há muitos anos que eu não ouvi essa palavra, mas adversão significa a mesma coisa que a diversidade. E essa questão aqui, ela trabalha de uma forma oposta, que eu já disse, de uma forma diferente. A conjunção que aparece aqui, aliás, sobre a coesão no primeiro, a locução no entanto, cara, no entanto, é uma conjunção adversativa, certo? É uma conjunção adversativa. Estabelece uma ideia de adversidade, contrariedade, contraposição, de ressalva, de contrariedade. Então, a adversão é a mesma coisa que a adversidade, sim, ela é uma conjunção adversativa, isso está certo. Estabelece uma ideia de contraposição, de contrariedade, está certo. De oposição, causa não.
É essa a resposta. Geralmente, nesse tipo de questão, ele pergunta qual é o valor semântico que tem a conjunção. Aqui ele pede, tá? Na realidade, são todas essas palavras aí que estão no mesmo campo semântico. Oposição, adversidade, contrariedade, contraposição, ressalva. Ele pede aqui não é o valor semântico, sim, causa e efeito, aquela ideia do porquê. Não foi à praia porque choveu. Porque choveu, a conjunção porque, sim, introduziria a causa para o fato de não ter ido à praia. Então, ele quer exatamente isso. Aqui não tem o mesmo valor semântico. Então, essas palavras aqui, oposição, contrariedade e adversão, e adversidade, eles estão no mesmo campo semântico, significam praticamente a mesma coisa. Questão 7, gente, questão de fonologia. Isso é incrível. São raríssimos os concursos aqui, né? Mas, enfim. Então, ele pega uma palavra especificamente, que é a palavra balanço. E ele diz que tem... Então, balanço. Você tem... Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos separar silabicamente. Ba, lan, so. Balanço. São 3 sílabas. Ba a letra B é pronunciada? É. A letra A é pronunciada? É. A letra L é pronunciada? É. A letra A é pronunciada? É, mas ela é pronunciada com a nasalização. Assim. Tá? A letra cedilha e som de S é pronunciado? Sim. Esse som de O é pronunciado com som de U, né? Ou a letra A, ninguém fala balançou, fala balançou. Certo? Então, vamos lá. Possui 7 letras, possui 6 fonemas, possui 3 sílabas, um ditongo não. Ditongo não existe. Existe um dígrafo. Existe um dígrafo, porque esse A com tio, o ditongo são 2 vogais com som só. A palavra boi, por exemplo, tem um ditongo. Oi. Mas nós não temos ditongo nessa palavra balanço. Nós temos um dígrafo, que é justamente esse AN que tem o som do A com tio, ou seja, tem dupla grafia para o som do A nasalizado. Bom, então o primeiro comentário é falso. A sequência de 7 letras, perfeito, como eu falei. 6 fonemas, exatamente, olha lá, 6 fonemas, em que esse A, por isso que inclusive que há um dígrafo. 3 sílabas e o dígrafo, AN, que tem o som do A com tio. São duas representações gráficas. Daí dígrafo, di significa duplo. Grafos, grafia, dupla grafia para um som apenas. Então o item 2 está certo. Então só o item 2 é verdadeiro. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Vamos lá, questão número 8. Leia a passagem transcrita e preencha corretamente lacunas. Os Munduruku já foram caçadores de cabeça. Agora preferimos fazer cabeças. Obviamente que ele está falando aqui caçador de cabeças e fazer cabeças. Queremos convencer todo mundo, inclusive os cabeças duras, certo? Da importância de preservar a floresta e seus rios. Nesse segmento, a palavra cabeça, que é o que ele quer, né? No contexto em que foi pregado, exemplifica um caso de quê? De polissemia. O que é polissemia? Quando uma palavra tem vários significados. Quando ele fala caçadores de cabeças, na realidade é caçadores, tá? De qualquer animal. Que eles contam às vezes gado, não se conta cabeça de gado pela cabeça. Então, na realidade é uma metonímia, você está pegando a parte pelo todo. Então é esse sentido. E quando ele fala em, por exemplo, fazer as cabeças, é fazer a mentalidade da pessoa. Da cabeça aí está no sentido de mentalidade. De fazer a pessoa pensar, de dar cultura à pessoa, de dar conhecimento à pessoa. Então você está fazendo, a palavra cabeça está nesse sentido. Tá? Então seria parte do corpo que representaria a totalidade. O outro já está no campo mesmo do conhecimento. Fazer a cabeça de dar conhecimento para a pessoa. Inclusive as cabeças duras.
Cabeça já tem um terceiro significado completamente diferente, que é aquela pessoa intransigente, radical, aquela que não quer, aquela que não quer mudar os seus pensamentos de jeito nenhum, que não quer ceder nunca. É intransigente. Então, é uma mesma palavra que está sendo empregada com 3 sentidos diferentes. Isso é polissemia. Tá? Então, se você desde o início preservar um exemplo de homonímia, o que é homonímia? São palavras homônimas. Manga de camisa, manga fruta. Certo? Às vezes, e aí, nesse caso da palavra manga, e ele manga de mim, quer dizer, ele debocha de mim, tá? São 3 palavras que são homônimas homógrafas, que elas têm o mesmo som e o mesmo escrito. Seção com S e depois cedilha e seção com S e depois 2 S são palavras homônimas não homógrafas. Elas têm exatamente o mesmo som, mas com significados diferentes. Não, a palavra preservar aqui não é um caso de homonímia. Não tem uma palavra igual preservar, é a própria palavra. Cabeça, aqui exemplifica um caso de denotação. Diferentes designações, não é o caso, porque é diferente. A palavra manga ela tem 3 origens diferentes formando palavras diferentes. A palavra cabeça aqui, ela nasce do mesmo princípio, que é a cabeça. Só que depois ela vai ganhando outras conotações dependendo do contexto. Isso é polissemia. E aí é lógico, ela vai apresentar em cada situação diferentes sentidos ou significados. Aqui caberiam os dois. Tá? Em cada contexto, em cada situação que a palavra cabeça foi empregada, tem um diferente sentido, um diferente significado. Então, por isso que a resposta foi a letra A. Questão bem interessante, gente. Bem legal. Questão número 9. Vamos lá. De sintaxe, de classificação de orações. Outro assunto que eles gostam muito. A palavra é argumentável, isso. Você substitui a oração inteira pela palavra isso. A oração é subordinada à substantiva. Certo? Quando eu coloco isso é argumentável, isso é sujeito. Se isso é sujeito, é porque essa oração é uma oração subordinada à substantiva, subjetiva. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. No 11º parágrafo, primeiro período, a oração que o equipamento militar pode estar sendo sucateado é uma oração subordinada à substantiva, subjetiva. Eu só não sei por que essa vírgula. Tá? Até hoje eu ainda não consegui entender por quê. Ela é subjetiva? É. Se o isso exerce a função de sujeito, a oração inteira está desempenhando a função de sujeito. Quando a oração exerce a função de sujeito, nós temos uma oração subordinada substantiva. Subjetiva. Subjetiva, sujeito vem disso. Aliás, muita gente pergunta, porque quando se fala em objetiva direta, as pessoas logo fazem o link, né? Objetiva direto, objeto direto. Mas subjetiva vem de sujeito? Vem de sujeito, sim. Não adianta a gente discutir porque isso é subjetivo. O que significa isso ser subjetivo? Significa que isso é relativo a cada sujeito. Bom, vamos lá. Exerce a função de objeto direto? Não, ela não exerce a função de objeto direto. Ela exerce a função de sujeito. Então, o primeiro comentário está correto. Mas justamente pelo fato de o isso funcionar como sujeito e a oração ser subjetiva, significa que essa oração, na realidade, quando eu substituo pela palavra isso, é apenas um bizu, é apenas um macete para eu matar a função sintática da oração. É muito mais fácil a gente ver a função sintática do isso do que de uma oração inteira. Ao identificar que o isso é sujeito, é porque a oração inteira é sujeito, por isso ela é subjetiva. Então, a primeira é verdadeira, ela é subjetiva. A segunda é falsa, porque ela não é objetiva direta. Ela não exerce a função de objeto direto. Ela não é um objeto direto, ela é um sujeito. Letra B. Questão número 10. Outra questão envolvendo sintaxe, assunto que cai muito. Governo e Congresso se acertaram a fim de permitir, olha lá, a fim de permitir isso. Mesma coisa. Uma oração subordinada substantiva de novo. Agora, permitir isso. Quem permite alguma coisa.
Isso é objeto direto. Se o isso é objeto direto, é porque esta oração que começa no que é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ela desempenha a função de objeto direto. No sétimo parágrafo do primeiro período, a palavra que introduz uma oração subordinada, vírgula, substantiva, vírgula, adverbial. Caraca, que doideira. E outra coisa, se ela é subordinada substantiva, ela não pode ser adverbial. Se ela é substantiva, ela não pode ser nem adverbial nem adjetiva. A classificação, a divisão da oração substantiva é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva. Nunca adverbial. A oração subordinada adverbial ela pode ser causal, concessiva, condicional, proporcional, comparativa e assim vai. Se ela é substantiva, ela não pode ser adverbial. Isso aqui não existe. Isso aqui é um seu creison gramatical. Então isso aqui não é errado, é erradíssimo, é absurdo, falso. As conjunções integrantes introduzem as orações. Ai meu Deus, eu tô revoltado com essa vírgula. Cara, isso aqui são dois adjetivos qualificando orações. Não tem o menor motivo para essa vírgula aqui. Bom, enfim. Sim, permitir isso. Não é uma oração subordinada substantiva? Sim, esse termo que introduz as orações subordinadas substantivas chama-se conjunção integrante. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Resposta, letra C. Beleza, galera? Então vocês viram, né? É uma banca que assim, não trabalha praticamente com identificação de frase certa, frase errada, mas trabalha muito com justificativa para você saber por que aquela regência está certa, por que aquela regência está errada, por que aquela crase está certa, de onde que vem aquela preposição, se aquela concordância está certa, se a concordância está errada, mas tudo de forma analítica. Muita questão de classe gramatical, muita questão de sintaxe, com classificação de orações, com orações substantivas, fonologia, enfim. É uma banca que acaba cobrando tudo. Tudo que é assunto. Tá, mas esses assuntos aqui, sobretudo a parte de sintaxe, análise mesmo da sintaxe, da estrutura da frase, cobra demais. Valeu, galera. Maravilha. Então, continuem aí por aí sempre observando as coisas que eu trago aí de diferentes aí para você. E estaremos sempre juntos, né? Às quintas-feiras com a nossa live, às terças com uma posse, e lá no Instagram com a questão do dia. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima.